já fui assaltado, já 3 vezes. Toda hora ele falava que ia me matar. Ela entrou e anunciou o assalto, foi pegando as bolsas de todo mundo e desceu. Era 4. Meu carro já foi furtado, já roubaram som, já quebraram vidro, levaram coisas. O cara chegou por trás de mim, me deu uma gravata. É o que nós precisamos, né? Ter o direito de ir e vir com segurança. Em primeiro lugar, segurança. Sempre com medo, em todos os lugares. Ah, nós temos medo. Nosso país precisa de uma coisa chamada pena de morte. Um tema tomou a atenção dos brasileiros: a segurança. Ou melhor, a falta dela. Na cidade grande, no interior do país, pobres e ricos se queixam da mesma sensação: o medo. Todos se refugiam como podem. Como, quando e por que tudo isso começou? Quando eu era criança, a gente saía pelas ruas, caminhava à noite com os pais, agora não. Eu brincava na rua, eu brincava de bandeirinha, eu brincava de muitas coisas, né? Talvez como você e muitas pessoas. Hoje eu não deixo meus filhos fazerem isso. Foi o tempo. Hoje não existe mais lugar seguro. A TV Senado ouviu pessoas de todas as idades e segmentos, entrevistou especialistas e confrontou opiniões e depoimentos. As perguntas são muitas e não existem respostas simples. Quais são as causas? O que fazer? Os números não dizem tudo, mas eles colocam o país diante de uma emergência. Os dados do mapa da violência no Brasil são assustadores. Numa escalada sem previsão de retorno, o número de homicídios ultrapassou a faixa das 61 mil vítimas. Nada menos que 30 pessoas em cada 100 mil morrem assassinadas, estatísticas que superam até mesmo as de países em guerra ou zonas de conflito armado. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras e mais de 92% das vítimas são homens jovens. Nós tivemos uma explosão demográfica acompanhada de uma explosão urbana nos anos 60 e 70. Né? E isso aí deixou os serviços públicos, e não apenas de segurança, né? Sem capacidade de dar uma resposta. Em 1960, ano em que Brasília foi inaugurada, mais da metade, 60% dos brasileiros, moravam na zona rural. Em 2010, 85% da população já viviam nas cidades. O processo de urbanização teve consequências para a qualidade de vida e a segurança nas grandes concentrações urbanas. Com essas migrações, essa pressão repentina muito forte, acontecem muitos problemas que a gente vivencia no dia a dia. Problemas de mobilidade urbana, né, a questão do trânsito, a questão da segurança pública, as pressões sobre os serviços, porque é muita gente demandando. Um dos colaboradores do estudo sobre violência e segurança pública no ano de 2023, o sociólogo Antônio Flávio Testa não vê mudanças possíveis sem uma análise das causas e uma profunda revisão de todo o sistema. A partir dos anos 60 começa a ter um crescimento da sensação de segurança no Brasil. Quando veio a redemocratização, houve uma mudança muito radical nos sistemas de controle, né? Com as polícias, o sistema de presídios, que até hoje não foi resolvido, a questão penitenciária. Houve uma repressão cada vez maior contra os mais pobres e aí cresceu também o crime organizado, primeiro com roubos de cargos, depois roubo de cargas e aí o narcotráfico. Uma publicação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República traduziu em números o tamanho da tragédia. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde cerca de R$550 mil. Em 20 anos, o país teve um prejuízo de mais de 450 bilhões com esses homicídios. Quando a gente pensa a juventude que está em comunidades mais vulneráveis, em favelas, em periferias, faltam exemplos, faltam oportunidades que permitam que se sonhe. Então, acho que está faltando sonho para o jovem brasileiro, onde ele se veja em mobilidade social, em de fato estar alcançando algo diferente do que é o que é visível para ele em sua comunidade. Qual o cenário diante da nossa juventude? Pobreza, desemprego, falta de oportunidades. Essa é a realidade comum às áreas de maior violência no Brasil. Mas quando se trata de responder à pergunta por que razão a criminalidade aumentou tanto,
os especialistas em segurança pública acham necessário citar também outras causas. Muitos fatores contribuem para a sensação de insegurança da população. De cada 10 pessoas que ouvimos, 7 revelaram terem sido vítimas de assalto ou outro tipo de violência. Isso mudou os hábitos de vida, inclusive a hora e o trajeto por onde circular, sempre de olho no imprevisível. Nós precisamos escolher, o tempo inteiro escolher o lugar por onde a gente anda. Aí eu tava chegando na esquina da minha casa e eu fui assaltado. Só que, tipo, no outro dia, porque na favela tem uma lei, né? Você assaltado dentro da quebrada é meio desrespeitoso. Aí o cara me devolveu no outro dia, porque ele achou que eu não era, né? Da quebrada e tal. A mais de 30 quilômetros dali, Ceilândia abriga um polo da universidade e, ao mesmo tempo, sofre com a fama de ser a cidade satélite mais pobre e perigosa do Distrito Federal. Mas é daqui que saiu este grupo para mostrar na França e na Alemanha que a educação pela arte pode ser um caminho vencedor. A dança, ela fez a gente sair da criminalidade. A gente sempre tenta conquistar todas as classes, né? Através da cultura hip hop. A galera que é da malandragem, eles veem isso como uma forma assim, cara, os caras não tá junto com a gente, os caras tá dançando, isso é importante pra caramba hoje. Pro hip hop não tem distinção de raça, cor, credo, idade. Quem quer dançar breaking mesmo, não pode fumar, não pode beber, porque como é que você vai praticar um exercício que te dá muito poder de energia no corpo, fumando e bebendo? O Atlas da Violência mapeou os homicídios nos municípios acima de 100 mil habitantes e comparou os índices daqueles com as 10 menores taxas com os 10 que exibiram os maiores números de mortes violentas. Enquanto no primeiro grupo a média de assassinatos a cada 100 mil residentes foi de 6,3, no segundo alcançou 103 a cada 100 mil. No grupo 1, o número de crianças pobres foi de 6,2%. No grupo 2, 25,2%. Nas cidades com menor violência, só 0,5% das pessoas não têm saneamento básico. Nas mais violentas, quase 6% vivem sem água e sem esgoto. Para os estudiosos do problema, um outro fator que agrava a desigualdade é a baixa mobilidade social. Em outras palavras, quem nasceu pobre dificilmente deixará de ser pobre. Quando a gente está falando da mobilidade, a gente está muito preocupado com a igualdade de oportunidades. A preocupação fundamental da mobilidade social, do estudo da mobilidade social, é responder a pergunta o quanto que a sociedade é ou não meritocrática, ou seja, o tanto que o que você consegue na sua vida resulta apenas do seu próprio esforço ou de características sobre as quais você não tem nenhum controle. Por exemplo, o lugar onde você nasceu, o seu sexo, a cor da sua pele. Ou seja, quando essas coisas influenciam no processo de mobilidade social, você tem desvantagens que são absolutamente injustas, porque essas são coisas que as pessoas não podem escolher e não podem mudar. 40% dos filhos de pais analfabetos recebem no máximo um salário mínimo por mês. Entre os filhos de pais universitários, só 4% têm salários tão baixos. Por outro lado, só 3% dos filhos de pais analfabetos ganham mais que 5 salários mínimos. Já entre os filhos de pais com curso superior, 46% recebem acima dessa faixa. É fechada tudo. Grade de proteção, cadeado. Só não tem cerca elétrica e alarme porque não tem condição, mas que não tinha também. Porque dependendo do local que você anda, tem locais que é mais seguro, outros é mais inseguro. Todo canto tem grade agora, né? A grade só está aberta nos presídios, está aberta. Mas a população mesmo de bem está tudo presa nas suas casas, né? A insegurança mudou hábitos e despertou certos cuidados. Bairros onde é perigoso andar à noite, casas que se tornaram verdadeiras fortalezas, onde cada um se protege como pode. Bom para quem investiu no ramo da proteção,
Na Paraíba era assim também inseguro, não? Não, nós deixávamos a bicicleta no meio da rua e ninguém pegava. A escalada da violência tem relação direta com o contrabando de armas e drogas pelos milhares de quilômetros de fronteiras. O tráfico de cocaína movimenta bilhões a cada ano. Comandadas de dentro dos presídios, facções assumem dimensões de grandes empresas multinacionais. Responsáveis pela defesa da nação, as Forças Armadas alertam: a escalada do crime ameaça a integridade do Estado. A experiência de Gil Castelo Branco à frente de um projeto no Ministério dos Esportes ilustra a perda do controle do Estado sobre os espaços urbanos em poder da criminalidade. Quando eu estive como secretário executivo do Ministério do Esporte, já na década de 2000, observamos isso, quer dizer, tentamos montar um sistema, né, que chamava Forças no Esporte, em que as crianças daquela localidade iam praticar esporte dentro do quartel, e lá no Rio de Janeiro, dentro daquele enorme quartel da Marinha na Avenida do Brasil, o programa estava montado e simplesmente quando o programa começou a quantidade de crianças foi mínima. E por quê? Porque depois soubemos que os traficantes tinham proibido que as crianças fossem praticar o esporte dentro das Forças Armadas, porque achavam que aquelas crianças talvez se tornassem ali observadores dos militares, observadores da polícia, enfim, e não permitiram. O custo da criminalidade alcança nada menos que 4,38% do produto interno bruto do país. Entre 1996 e 2015, avançou em média 4,5% ao ano. Em 2015, o prejuízo chegou a 285 bilhões de reais. Mas a explicação para o aumento da criminalidade não é simples. O professor Flávio Sapori observa que na primeira década do milênio, quando a renda da população cresceu e os índices de qualidade de vida melhoraram, o número de assassinatos também aumentou. Nesse momento do boom econômico, de aumento do acesso à universidade, a desigualdade social diminuiu, foi o período de maior crescimento dos homicídios, dos assaltos, da violência urbana no Brasil. Que explicação, senhor tem? Então a explicação é de que, primeiro, o problema não está na miséria e na pobreza. Outros fatores estão atuando. Eu destaco dois. O primeiro deles foi a consolidação do tráfico de drogas nas periferias brasileiras dos últimos 20 anos. O consumo de drogas aumentou, principalmente da cocaína e do crack, que é a droga que inundou o mercado brasileiro nos últimos 15 anos. Então o consumo aumentou, a lucratividade desse mercado aumentou, e quando a lucratividade desse negócio aumenta, você tem mais gente disposta a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro não pelo trabalho, né? Não pela educação, mas pelo crime. Eles estão por toda parte. Poucas pessoas são capazes de lembrar quando o celular deixou de ser apenas um telefone símbolo de status para assumir o papel de aparelho que democratizou as comunicações, essencial para o trabalho, entretenimento, divulgação de notícias verdadeiras ou boatos e também, é claro, alvo preferencial dos gatunos. Por que as pessoas roubam tanto o celular? Porque ele é mais fácil de ser comercializado, né? Nós não temos celular, a gente anda segurando para chegar a hora deles levarem. Muita gente já acordou no meio da noite com a voz de um bandido simulando um sequestro de uma pessoa da família. E é também pelo celular, de dentro dos presídios, que vem a voz da facção criminosa ordenando ações como queima de ônibus, execuções e outras. Bloqueio de sinal, maior rigor nas revistas dos visitantes, tudo isso já foi proposto, mas nada deu resultado até agora. O Brasil é o 4º país do mundo em população carcerária. Dentro das prisões, 726 mil indivíduos disputam um espaço exíguo. 40% sequer foram julgados. Os recém-chegados não têm alternativa senão aderir a uma facção.
Um caminho, muitas vezes, sem volta. O custo dessa guerra às drogas, ele é insustentável. Nossa população carcerária subiu muito depois de uma mudança que era para ser benéfica na Lei de Drogas de 2006, que tirou a pena privativa de liberdade dos usuários, mas porque não tirou da esfera criminal, acaba sendo o policial na ponta, sem critérios objetivos, só com critérios subjetivos, que tem que tomar uma decisão. É uso ou é crime? A política de drogas hoje, a política pública de enfrentamento ao tráfico está equivocada. A lei de tóxicos, ela precisa ser repensada no ponto de vista de distinguir melhor usuário de traficante. O Canadá tem 35 milhões de habitantes e um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. Em junho, o parlamento aprovou uma nova lei da maconha, com 2 objetivos: manter a droga longe do alcance dos jovens e tirar das mãos do crime organizado um negócio avaliado em 4 bilhões de dólares ao ano. A legislação abriu as portas para o agronegócio e para a cobrança de impostos aplicados em serviços públicos. Para a pesquisadora Andrea Galassi, o Brasil erra em penalizar os consumidores de cannabis. Uma legislação que disciplinasse o uso poderia devolver ao Estado o dinheiro do tráfico, evitando a superlotação das prisões com milhares de detentos primários de baixa periculosidade. Por ser uma substância ilícita, que tem uma demanda que é permanente e crescente, e por ser uma substância altamente rentável, esses grupos brigam entre si pelo monopólio de áreas que eles vão destinar a substância, de países que eles vão exportar essa substância e, consequentemente, gera o quê? Todas as cenas de violência que a gente observa. 30 de maio de 2018. Manifestantes ocupam a Praça dos Três Poderes em mais uma marcha pela legalização da maconha. Na mais recente pesquisa de opinião, 66% dos brasileiros declararam que fumar maconha deveria continuar sendo proibido por lei. Para 32%, deveria deixar de ser crime. E 2% se recusaram a responder. Quando uma sugestão popular reúne 20 mil assinaturas, ela é colocada em debate dentro da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e pode virar projeto de lei. A ideia original era descriminalizar o uso industrial, medicinal e recreativo da planta da maconha. Mas para que a sugestão chegasse aqui, como projeto de lei, na Comissão de Assuntos Sociais, o acordo possível foi em torno de um texto que descriminaliza apenas o uso medicinal, o cultivo e uso para fins medicinais. Um dos convidados da comissão, o pediatra João Paulo Becker Lotufo, lidera uma campanha preventiva com ampla divulgação dos efeitos negativos das drogas nas crianças e adolescentes, inclusive a maconha. Se nós formos discutir isso do ponto de vista de saúde, é um grande problema, porque a gente sabe que os países que assim fizeram, nós tivemos o dobro de usuários. E levando isso em conta a saúde, dizendo que cada 100, 30 são dependentes e um vai ter um surto psicótico, se eu tiver 200 utilizando, eu vou ter 60 dependentes e 2 surtos psicóticos. A política de aprisionamento em massa de usuários de drogas, como se fossem traficantes, gera um efeito contrário, um efeito perverso, é um tiro no pé. Ao encarcerar esse indivíduo, você não está diminuindo a violência, você está potencializando a violência dele. E a chance dele ser recrutado pelas facções criminosas aumenta dentro da prisão. A realidade é que em todo o país, a população reclama uma presença maior dos PMs nas ruas, mas esses postos nos bairros estão vazios, desativados. Prova de que a política de segurança está sujeita às mudanças dos governantes. O problema é que o secretário de Segurança, tanto do Distrito Federal como também dos demais estados, tem que entender o seguinte: das salas deles com ar-condicionado e notebook, não dá para ver o que acontece aqui fora. O problema é que está faltando um policiamento mais ostensivo, está faltando um policial ser mais equipado. Tem muito marginal aí armado de fuzil AR-15 no meio da rua, enquanto o policial está com 38. Eu acho isso um absurdo. O crime organizado das milícias, das facções criminosas do tráfico, das quadrilhas de assaltos a banco que atormentam o interior do Brasil, a única maneira de enfrentar essa modalidade criminosa é trabalho de inteligência. E se precisa de articulação de esforços.
Especialistas defendem uma segurança pública com base em planejamento, estratégia e inteligência. No Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, registramos alguns exemplos do que a moderna tecnologia pode fazer. Munidos de equipamentos e softwares, peritos recuperam dados de celulares danificados na tentativa de ocultar informações. Esta máquina foi apreendida para investigar possíveis fraudes. A comparação do padrão de voz de um diálogo gravado no telefone permite identificar ou inocentar um suspeito. Um programa criado por este policial reconstitui com precisão imagens de vídeo, permitindo calcular tanto a velocidade de uma colisão no trânsito como a altura e fisionomia de uma pessoa. A ideia é que isso aqui seja passado para as outras instituições, os outros institutos de criminalística no Brasil e no mundo, se possível. Enquanto a Polícia Civil investiga, a Polícia Militar é responsável pelas ações ostensivas, pela repressão às atividades criminosas. Essas imagens registram a detenção de suspeitos, a apreensão de uma grande quantidade de maconha, um flagrante de tráfico de crack e uma abordagem numa rave. A abordagem é para resguardar vocês, porque teve um homicídio aqui do lado hoje, uma tentativa. Investigação, trabalho de inteligência, repressão qualificada. Segundo, um trabalho muito próximo da comunidade, resgatar a confiança dos moradores. A polícia, ela não pode ser temida pelos moradores da periferia, ela tem que ser respeitada. Quando disponível, a moderna tecnologia pode ser de grande valor na prevenção do crime. Exemplos de operações civilizadas da PM também existem, mas praticamente desaparecem quando confrontados com as evidências. Afinal, como explicar que apenas em 2016, 4.222 pessoas foram mortas em intervenções policiais? No Congresso Nacional, dezenas de projetos prevêem penas mais duras e reduções de benefícios, como regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas mudanças nesse sentido não têm se mostrado eficazes na redução da criminalidade. Mais do que uma pena grave para evitar crime, mais do que isso, você tem a certeza da punição como um elemento muito maior e inibidor. Então, hoje nós temos no país tribunais que levam 6, 7 anos para julgar uma apelação criminal. No Brasil, só 6% dos homicídios são solucionados. A disputa política e a falta de integração também contribuem para isso. Eu acho que nós temos que diminuir essa politização na área da segurança, né? Porque a cada governo que entra, seja federal, estadual, municipal, nós temos a troca desses comandos, né? Muitas vezes, inclusive, o secretário de segurança que acaba ocupando esse cargo não tem competência para tal. Quando ele começa a entender efetivamente do assunto, muda o governo, ele é substituído e aquilo começa tudo de novo. Além disso, quer dizer, essas diversas polícias existentes, seja inclusive porque esse foi o desenho de alguns anos atrás, ou até mesmo pelo corporativismo que muitos quiseram manter das suas atividades ali setoriais, o fato é que não há uma integração plena entre União, Estados e municípios e muitas vezes dentro do próprio Estado, entre as polícias, ou as diversas polícias que ali acabam operando, né? Em fevereiro de 2018, o Congresso colocou em pauta o Sistema Único de Segurança Pública, que virou lei ainda no primeiro semestre. Ele determina a troca de informações, a cooperação entre as diversas polícias em todos os níveis, a integração com os órgãos de inteligência, cria um padrão para os registros de ocorrência, prevê metas de excelência e avaliações a cada ano. Estados, Distrito Federal e municípios terão que instalar conselhos para participar das decisões. Eu considero um avanço à medida em que, por lei agora, as organizações policiais, as organizações da segurança pública de todos os estados brasileiros e as da União serão obrigados a trabalhar de forma integrada. O desafio é financiar o SUSP a partir de agora, é ter recursos financeiros constantes, previsíveis, que possam garantir que essa nova metodologia funcione na prática. Nessa questão do Sistema Único de Segurança Pública, a intenção é a melhor possível, né? Mas a forma de execução, quer dizer, pelo menos até o momento, ela foi precária.
Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Um batedor da Polícia do Exército percorre o trajeto da região do Complexo da Maré à Zona Sul, abrindo caminho para as tropas da intervenção federal. Uma medida sem precedentes, com participação das 3 forças, de duração prevista até o final do ano. Mão na parede, cidadão! Mão na parede, cidadão! Vou te levar detido! No meio da comunidade, haverá um método para identificar com segurança quem realmente está ligado ao crime. Bala perdida não tem olho. Oprimidos pelo narcotráfico e pelas milícias, moradores das comunidades do Rio temem ser as próximas vítimas no confronto entre o crime e as forças da intervenção. Para a segurança pública não existe solução simples nem uma única resposta. Mas cabe ainda uma reflexão à mídia, aos profissionais da comunicação. Enquanto milhões de brasileiros anônimos trabalham duro no dia a dia para ganhar o seu sustento, não podemos cometer o erro de transformar criminosos em celebridades. O bom exemplo tem que começar por nós. Parte da mídia brasileira hoje falha ao fazer da violência urbana um objeto de audiência. É fazer da violência apenas um mecanismo de conseguir audiência para melhorar seus índices e, obviamente, conseguir recursos financeiros. Veja, uma das coisas mais importantes dos meios de comunicação é informar e educar as pessoas, tentar mostrar ensiná-las a discernir as coisas. Isso não tem acontecido. É necessário que os meios de comunicação tenham, antes de todos os setores, uma visão de futuro. Eu acho que o principal papel de cada cidadão antes dessas eleições, onde esse tema segurança pública é tão central, é se informar. Não há solução mágica na segurança pública. Não existe só uma resposta, mas há solução. E ela passa pelo envolvimento de todos nós. Então, acho que isso é um recado que tem que ficar. A gente quer resolver. Todos nós estamos com medo, mas a gente precisa saber como resolver de verdade.